Olá, irmãos! É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a boa palavra do Senhor aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nosso desejo é que esse seja um tempo de crescimento e edificação para nossas vidas. Você pode, então, inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações, também pode compartilhar os nossos vídeos e nos seguir nas nossas redes sociais. E já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Porque Ele me amou, eu multiplico. Nós estamos em campanha de missões nacionais. E falar de multiplicação é falar de discípulos, é falar de discipulado. Nós fazemos discípulos quando nós estamos cuidando de alguém. Aqui na igreja nós trabalhamos com discipulado, temos os nossos PGMs, mas nos campos também há pessoas que estão sendo discipuladas. Isso é obediência. Obediência ao que Jesus nos diz em Mateus capítulo 28, verso 12, quando Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Ou seja, é o testemunho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto segue: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu, Jesus fala, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É muito bom nós olharmos para a vida de pessoas como a vida do Ítalo, que hoje é um missionário de campo da Junta de Missões Nacionais, mas é alguém que foi alcançado, é alguém que foi ensinado, é alguém que foi discipulado. E nós precisamos cuidar de pessoas, precisamos discipular. E assim também é quando nós nos envolvemos com missões. Quando nós ofertamos, quando nós oramos, nós estamos cuidando para que pessoas sejam alcançadas, para que discípulos sejam gerados. E eu abro aspas na fala do Ítalo. Ele diz assim: eu me considero um filho do amor dos batistas brasileiros. Meu irmão, quando você oferta, quando você ora, quando você está envolvido com missões, você está gerando filhos. Filhos que talvez você nunca conheça, mas que certamente esses filhos levarão a bom termo o ID de Jesus. E eu quero aqui finalizar a minha palavra fazendo menção ao Dia Nacional do Surdo, que foi ontem, dia 26 de setembro. Nossa Junta de Missões Nacionais tem um trabalho com missionários específicos, aqueles que têm problemas de audição. Então, que o Senhor abençoe aqueles irmãos, que o Senhor abençoe irmãos aqui de nossa igreja que estão sendo capacitados para que tenhamos também um ministério que alcance essas pessoas. Porque Ele me amou, eu multiplico. Deus te abençoe. Porque Ele me amou. Estamos em campanha de missões nacionais e temos falado sobre o amor que nos motiva, que nos move a ir até aqueles que carecem, levando a boa palavra do Evangelho. Temos falado sobre multiplicar discípulos, testemunhar. Temos falado sobre oração, quando entendemos que oração é o combustível para a obra missionária. E temos falado sobre o repartir. O Senhor, Ele nos coloca nas mãos
os recursos para o sustento da sua obra e nós devemos repartir. Algumas pessoas têm perguntado como podemos ofertar efetivamente para missões. Bom, em nossa igreja, você pode fazer isso nos cultos presenciais, no momento oportuno. Também pode fazer na tesouraria de nossa igreja, mas você pode fazer através de transferências bancárias ou depósitos bancários. Mas é importante que você envie o comprovante para tesouraria@pibirajá.com.br, para que esse valor seja discriminado efetivamente como um valor destinado para missões. Nossa igreja separa integralmente os valores que são informados como valores para missões para a obra missionária. Então, meu irmão, mais um lembrete, não importa o valor que você vai ofertar, faça conforme as suas posses, conforme aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Mas não deixe de fazer. Mesmo que o valor pareça ser pequeno, ele é muito importante. Ele nos faz participantes dessa grande obra que é do Senhor, a obra missionária. Porque Ele me amou, eu oferto. Que Deus te abençoe. A nossa escola bíblica está iniciando um novo tema de estudo. Vamos falar nesse trimestre sobre Apocalipse. Seguimos utilizando a revista Compromisso da editora Convicção. A palavra Apocalipse é uma palavra que tem origem no grego e esse termo significa revelação. O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O livro de Apocalipse, ele vai tratar sobre a revelação dos acontecimentos dos últimos tempos, sobre o estabelecimento do reino de Deus. Então, esse tipo textual, que nós chamamos de literatura apocalíptica, ele é um tipo muito rico de simbolismos e por isso algumas pessoas têm alguma dificuldade com esse estudo. Mas, como o texto que nós lemos disse, ele fala das coisas que em breve há de acontecer. O livro, então, ele se declara ser uma profecia, no qual o tema central é a segunda vinda de Cristo. Sobre o autor de Apocalipse, no verso 1 que nós lemos, ele se apresenta como João. O João aqui é um judeu, alguém versado nas Escrituras, seria um líder eclesiástico conhecido entre aquelas igrejas que mais para frente nós vamos comentar sobre elas, alguém consagrado e que tinha a certeza de que o Evangelho de Cristo triunfaria sobre o mal. Então, por esses motivos, nós entendemos que esse João, autor de Apocalipse, é o mesmo autor do Evangelho e das 3 cartas gerais. Ele estaria em idade avançada, exilado na ilha de Patmos, por ter sido fiel a Jesus e a sua palavra. Sobre a datação do livro, ele foi escrito em um período de grande perseguição sobre a igreja cristã. Teria sido como referência o reinado de Nero, entre os anos 54 e 68, e o reinado de Domiciano, entre os anos de 81 e 96. Então a datação do livro ela fica entre os anos de 90 e 95. O local de sua escrita, como eu já disse, seria a ilha de Patmos, uma vez que João está preso. Capítulo 1, verso 9 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. E sobre o destinatário desse livro, seria as 7 igrejas, como está lá registrado no capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Foram elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sobre o propósito desse livro, então, nós vemos que era encorajar aqueles cristãos que estavam em momento de perseguição e ainda revelar a realidade de que é Cristo quem governa soberano e ele triunfará sobre todo o mal em sua segunda vinda. Termo esse que é chamado de parousia.
Sobre o desenvolvimento do livro, há ainda algo muito interessante, que é uma similaridade com os escritos do Antigo Testamento. Isso nós vamos abordar nas lições seguintes. Um dos temas centrais, como já dissemos, é o conflito de Jesus e Satanás. Isso retratado através de figuras mitológicas, como por exemplo o capítulo 12, versos 3 e 4. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Mas Apocalipse também vai falar sobre a vitória daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Assim, nós veremos que a esperança dos salvos em Jesus Cristo, ela será vivenciada na Nova Jerusalém, que é o local onde Deus estará entre os homens. Apocalipse 21, versos 3 a 5, diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E após essa breve introdução sobre o livro de Apocalipse, nós entramos efetivamente na lição de hoje, cujo título é Apocalipse, o livro da revelação. De volta ao verso 1 do capítulo 1, diz assim a palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Como já dissemos, a palavra Apocalipse significa revelação. A ideia aqui é de tirar o véu, descortinar. Essa ideia de revelação é a ideia de expor, de trazer assuntos que estavam ocultos até aquele momento e revelar os eventos que estão acontecendo na experiência daquelas igrejas da Ásia Menor e também os eventos que ainda estariam por acontecer em tempos futuros. Muitas profecias do livro, elas se cumprem ao longo da história, mas de fato ele está revelando Jesus Cristo, enfatizando aqueles acontecimentos que ainda estão por vir. O objetivo, então, do livro de Apocalipse é a plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder. E nele encontramos, como dissemos aqui, revelação de Jesus Cristo, ou seja, é Cristo sendo revelado a nós. As revelações, elas provêm de Deus, como diz o texto, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É de Deus que provém essa revelação, ou essas revelações. Então, sem essa revelação ter vindo de Deus, o homem por si só não conseguiria conhecer esses propósitos do Senhor pelos seus próprios esforços. O livro é uma profecia porque ele vai tratar sobre o conflito entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O conflito que atravessa a história, mas tem o seu fim quando o Senhor Jesus se apresentará vitorioso e os seus servos serão vitoriosos com ele. Há de se observar também que o gênero apocalíptico não está presente exclusivamente no livro de Apocalipse. Há outros textos na Escritura Sagrada que também detêm esse gênero, como por exemplo o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz:
no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nos capítulos de 7 a 12 do livro de Daniel, ele vai tratar sobre o governo de Deus na história. E como vimos aqui no verso 1 do capítulo 1, foi o próprio Deus que entregou Israel à Babilônia. O Senhor, ele governa a história em todo o tempo, da maneira como ele quer. Falando um pouco sobre o livro de Daniel, inicialmente nós temos que compreender que essas visões registradas aqui não estão em ordem cronológica. Então, no capítulo 7, por exemplo, o verso número 22 diz: até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do seu reino. Daniel mostra que o cativeiro sobre o qual Israel estava vivendo, ele tinha um tempo determinado, até a chegada do reino libertador, o reino de Cristo. Isso no capítulo 7. Já no capítulo 8, Daniel ele narra a visão de Susã. Ali ele tem a visão de um bode e de um carneiro. Capítulo 8, verso de número 20 e 21, diz: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Daniel está mostrando que o governo celestial não é de carneiros ou bodes, mas é o governo do Cordeiro de Deus. Interessante, nós percebemos que no capítulo 8, verso de número 26, diz: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Essas visões que estão sendo registradas por Daniel, elas devem ser seladas conforme o texto, pois se referem a um futuro distante. Capítulo 9 de Daniel vai mostrar a sua fé reafirmada. O verso número 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Mas qual é esse texto de Jeremias citado por Daniel? Isso está lá em Jeremias capítulo 29, versos de 10 a 14. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Daniel percebeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos se o povo de Deus se voltasse para ele. Então, qual foi a sua atitude? Capítulo 9, verso 3 diz: por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel aqui, então, ele tem uma atitude de fé voltando-se para o Senhor. Já no capítulo 10, nós vemos que aparece o toque restaurador do Senhor. Os versos de número 18 e 19 dizem: o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Daniel era amado do Senhor, e mesmo sendo amado do Senhor, isso não impediu que o sofrimento estivesse sobre ele em alguns momentos. Até mesmo porque ele permanece na Babilônia, enquanto o povo retorna a Jerusalém. No capítulo de número 11, nós vemos que Deus não apenas ele vê o futuro, mas ele o comanda.
O verso de número 2 diz: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos os outros contra o reino da Grécia. Deus, ele comanda o futuro e não apenas sabe o futuro, mas ele requer então de sua igreja obediência e fidelidade para que possa então exercer o poder influenciador de mostrar que Deus é amor, que Deus é justiça e que ele exercerá esse amor e essa justiça sobre toda a terra. De volta ao livro de Apocalipse, nós vemos a sua importância para os crentes pioneiros. João, ele declara àqueles crentes que estavam sofrendo perseguição que Jesus o amava. Capítulo 1, verso 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Sua importância para aqueles crentes e também para nós é que mesmo em meio à perseguição, ou mesmo que a perseguição traga a sensação de esquecimento, nós devemos nos lembrar que o Senhor nos ama em todo o tempo. Por isso ele nos purificou e nos libertou da escravidão do pecado. Sobre o contexto histórico daquela época, nós vemos que aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição. Por isso eles precisavam de encorajamento e firmeza. Isso é um objetivo do texto. Então, a revelação do Apocalipse, ela procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar o que vem contra ela. A igreja, ela é desafiada a superar as dificuldades do seu tempo, sendo fiel, certos de que a vitória sobre o mal e o triunfo da justiça divina ocorrerão no tempo adequado. O preparo para as igrejas. Aquelas igrejas estavam sendo encorajadas. Capítulo 1, verso 7 diz: eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele, o vencedor, certamente virá. Aqui o texto nos fala da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes, nós precisamos ter essa certeza, a certeza de que Cristo voltará triunfante. Isso é imprescindível para que nós permaneçamos firmes na nossa fé. O verso de número 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou. Esse termo revela a eternidade do Senhor, desde o Antigo Testamento. E é interessante nós percebermos que Deus, então, ele é o autor e criador de todas as coisas. E não apenas isso, mas ele é a origem de toda a criação e também é o alvo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso número 6, diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Assim devem ser os crentes de hoje, fortalecidos mesmo em meio às perseguições, pela convicção da segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo, que será uma ocasião de lamento para aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, queridos, concluindo essa breve lição de hoje, a principal mensagem de Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Ele é o Todo-Poderoso, que domina todas as coisas e conduz toda a história para o fim que Ele quer. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que tem o controle de toda a história em Tuas mãos. Por isso nós colocamos nossas vidas em Tua dependência. Pedimos pelas nossas famílias. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém.
E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor.